Final Fantasy XIV. Um dos MMOs mais populares da atualidade está prestes a expandir o seu teste gratuito, disponibilizando todo o conteúdo base do jogo e sua primeira expansão, Heavensward, para os jogadores testarem. Mas como todo MMO, a tarefa de encarar um jogo deste tamanho sozinho pode ser um pouco confusa e até mesmo assustadora. Por isso, estou inaugurando um novo quadro aqui no Game Sekai, onde trago guias e dicas de diversos jogos e nada melhor que começar com um dos meus games favoritos de todos os tempos. Neste vídeo, apresentarei as 18 classes do jogo, o que esperar do game e o que estará disponível dentro do Free Trial. Eu sou o Deone, e esse é o vídeo piloto de Waypoint. E começando com a linha de frente das dungeons e raids, os paladinos são a muralha que protege o grupo. Por séculos, a elite dos Sultan's Sworn serviram como guarda pessoal da família real de Ul'dah. Equipados com espada e escudo e com um estilo de jogo totalmente defensivo, os paladinos não possuem muita habilidade e causam pouco dano, mas compensam isso com a maior defesa de todos os tanques, além de diversas habilidades que reduzem ou bloqueiam o dano que você e o seu grupo recebe, sendo uma ótima pedida para quem gosta de ser a parede entre uma multidão de inimigos e um grupo de aventureiros. O Gladiator se torna um Paladin ao atingir nível 30. Ao extremo norte da colina de Appalachia, existe uma tribo nas montanhas renomada por seus temíveis mercenários conhecidos como Warriors. Armados com um grande machado, os Warriors possuem um estilo de jogo completamente ofensivo focado em causar dano ao invés de absorvê-lo. O Warrior não possui as mesmas capacidades defensivas que os outros tanques e por conta disso muitas vezes assume o papel de off-tank nas composições de equipe, já que algumas de suas habilidades possuem o foco em autocura ao invés de redução de dano. Mesmo assim, é uma classe bem divertida para aqueles que gostam de jogar com o personagem Bruiser que aguenta porrada e causa muito dano. O Marauder se torna um Warrior ao atingir nível 30. Exilados em sua própria terra e conhecidos como Dark Knights, são esses os defensores de Ishgard que atuam para proteger os fracos das transgressões da elite. Diferentemente dos Paladins, Dark Knights não utilizam escudos que declaram sua aliança, e sim grandes espadas que servem como farol para guiar os frágeis na escuridão. Dark Knight é um tanque híbrido com habilidades defensivas e ofensivas em seu arsenal, mas sem ter a especialidade de Paladin e Warrior respectivamente. Eles conseguem recuperar o próprio HP com seus ataques, mas não possuem o mesmo nível de autocura que os Warriors. Ainda assim, Dark Knight tem várias maneiras de absorver dano e assume o papel de tanque principal em composições sem um Paladin. Dark Knight pode ser desbloqueado em Ishgard após concluir o conteúdo base de Final Fantasy XIV e a classe começa no nível 30. Os Hrothgar ao norte de Ylsabard têm passado a arte da Gunblade de uma geração a outra. Esta arma combina uma espada com um mecanismo de disparo, emitindo uma variedade de efeitos mágicos ao utilizar cartuchos imbuídos com éter. Assim como os Dark Knights, os Gunbreakers podem ser considerados tanques híbridos. Entretanto, os Gunbreakers possuem um estilo de jogo mais explosivo e intenso, com diversos combos e maneiras de causar dano aos seus inimigos. Gunbreaker pode ser desbloqueado em Gridania, uma das 3 cidades iniciais, se possuir acesso à expansão Shadowbringers e uma classe de nível 60 ou mais. A arte arcana da cura concebeu eras passadas em que o mundo pôde conhecer um pouco de conforto. Infelizmente, humanos utilizaram esses poderes para benefício próprio e apesar dessa arte ter se tornado proibida, hoje ela está sendo revitalizada nas mãos daqueles escolhidos pelos elementais. E seguindo para os suportes do jogo temos os White Mages, principais curandeiros de Eorzea. Suas habilidades possuem as maiores capacidades restaurativas, sendo a escolha perfeita para aqueles que querem garantir que as feridas de seus aliados sejam curadas. Os magos brancos também possuem um impressionante potencial de dano, e isso os torna aliados valiosos em qualquer composição de grupo. O Conjurer se torna um White Mage ao atingir nível 30. Em tempos antigos, quando a humanidade florescia sob o brilho da maestria arcana, a ilha de Vilbrand era o lar de uma cidade-estado chamada Nim. Apesar da história desta era ser de diversas guerras, foram os Scholars de Nim que permitiram ao seu exército mundano de vencer conquistadores diversas vezes. Comandando fadas capazes de utilizar feitiços, Scholars utilizam a magia dessas criaturas ao lado de suas próprias habilidades curativas para curar os feridos e proteger seus aliados de poderosos ataques. Diferentemente dos White Mages, os Scholars possuem um foco maior em prevenir o dano com barreiras que podem ser compartilhadas com os outros membros do grupo. Mas, Scholars também possuem potencial de dano e por isso são aliados valiosos tão quanto os magos brancos. Um Arcanist pode se tornar um Scholar ao atingir nível 30. O homem sempre cobiçou o conhecimento de seu próprio destino. Por isso, nós trabalhamos para dominar a habilidade da clarividência, mas os esforços iniciais deram poucos resultados. Isto é, até olharmos para as estrelas, que previam as estações, e aprendermos a ler os céus. Dessa forma, a astromancia nasceu. Astrologian é um curandeiro híbrido capaz de curar e prevenir dano com seus escudos.
Além disso, os Astrolongas trazem fortuna a seus aliados além do futuro com suas cartas. Diferentemente dos White Mages e Scholars, Astrolongas não possuem o mesmo potencial de dano, justamente por terem diversas maneiras de dar suporte ao grupo. O Astrologan pode ser desbloqueado em Ishgard após concluir o conteúdo base de Final Fantasy XIV, e a classe começa no nível 30. A cidade-estado de Ala-Mhigo já se vangloriou da força militar mais poderosa de toda Eorzea. Entre seus exércitos estavam os monges, guerreiros ascéticos temidos por seus inimigos no campo de batalha. Com esse jogo complexo, os monks se tornam mais fortes ao decorrer da batalha e, ao abrirem seus chakras, são capazes de soltar poderosas habilidades. Os monges, diferente dos outros DPS, possuem um foco maior em atacar seus inimigos e seus pontos fracos, causando mais dano ao usarem suas habilidades no flanco ou de trás de seus oponentes. Os monks possuem uma extensa gama de buffs próprios, se tornando guerreiros destrutivos com suas barragens de socos e chutes. Um pugilist se torna um monk ao atingir o nível 30. Os dragões são reconhecidos como um dos símbolos da nação de Ishgard. Nascidos em meio ao conflito temporal entre homens e dragões, esses lanceiros desenvolveram um estilo de combate aéreo para que eles possam perfurar as escamas de seus inimigos mortais. O dragão avança para a frente de seus inimigos com poderosos saltos. Apesar de possuir um estilo de jogo mais simples que os monks, os dragões têm seu arsenal de diversas ferramentas para fortalecer a si mesmos e seus aliados. O poder dos dragões potencializa seus ataques, culminando em um salto devastador que causa dano a todos em seu caminho. Um Lancer se torna um dragão ao atingir o nível 30. Oriundo das terras destroçadas pelas guerras no extremo leste, a arte secreta dos ninjas nasceu por necessidade e tem desde então criado uma geração única de combatentes altamente treinados. Os ninjas manifestam seu poder através de sinais, lançando uma grande variedade de ataques em seus inimigos. Assim como os monks, os ninjas possuem um estilo de jogo um pouco mais complexo que os outros DPS de combate corpo a corpo. Além de suas letais adagas, os ninjas utilizam poderosos ninjutsus, tornando eles assassinos versáteis capazes de lidar com uma multitude de inimigos ou apenas um único alvo. Um Rogue se torna um ninja ao atingir o nível 30. Porém, como o Rogue é uma classe secreta e portanto não está disponível na criação de personagem, é necessário completar a quest de nível 10 da sua classe inicial e falar com Loneweird em Limsa Lominsa. Em um passado distante, onde os grandes lords do reino disputavam pela supremacia em conflitos sangrentos, existiam nobres espadachins cujas artes foram forjadas no coração da guerra, os samurai. Mas, com a nação de Hinganshi unificada sob uma única bandeira, esses guerreiros passaram a brandar suas katanas não no campo de batalha como parte de um exército, mas sim nas ruas como defensores da paz. Os samurai possuem um estilo de jogo simples, focados em causar grandes quantidades de dano a alvos únicos através de devastadores ataques com sua katana e os seus yaijutsus. Diferentemente dos outros DPS que vimos até então, o samurai não possui habilidades que fortalecem um grupo. O samurai pode ser desbloqueado em Ul'dah, uma das 3 cidades iniciais, se possuir acesso à expansão Stormblood e uma classe de nível 50 ou mais. A palavra bardo costuma trazer à mente aqueles trovadores que fazem seu dinheiro com performance em tavernas e nos salões dos grandes lords. Poucos sabem, entretanto, que os bardos na realidade traçam as origens dos arqueiros antigos que cantavam no calor da batalha para fortalecer o espírito de seus companheiros. Os bardos brilham por fortalecerem a si mesmos e seus aliados com suas músicas, o que permite esses arqueiros utilizarem poderosas flechas mágicas ao decorrer da batalha. Seu potencial de dano pode não ser do mesmo nível de outras classes, mas graças às suas mecânicas mais simplificadas, os bardos são perfeitos para os iniciantes de MMOs. Um Archer se torna um bardo ao atingir o nível 30. Com os dragões dando suas vidas por seu lar, Ishgard olha para a tecnologia como uma forma de proteger seus filhos e filhas. Seguindo o exemplo de Cid Garland, a manufatura Skysteel trabalha incansavelmente no desenvolvimento de armamentos avançados. Conforme novas e devastadoras armas são levadas à batalha, uma nova classe de campeões surge para empunhá-las, os Machinists. O Machinist possui um estilo de jogo tão simples quanto o bardo. Sua arma sobreaquece ao utilizar habilidades, levando a uma explosiva e rápida barragem de tiros. Com diversos outros acessórios como lança-chamas, explosivos detonados remotamente e até mesmo um autômato, os Machinists chegam ao campo de batalha com estilo e muito poder destrutivo. O Machinist pode ser desbloqueado em Ishgard após concluir o conteúdo base de Final Fantasy XIV e a classe começa no nível 30. Da nação oriental de Tavanir vem um grupo de artistas graciosos. Apesar de elegantes, seus movimentos também falam de uma disciplina marcial, de uma energia a qual o ritmo pode inspirar almas e acalmar corações. Acostumados com as dificuldades da estrada, esses dançarinos aprenderam a arremessar armas com a mesma precisão de seus passos, removendo qualquer um que obstruir a batida eterna da dança. E para finalizar a lista dos DPS de dano físico à distância, temos os Dancers. Seu estilo de jogo é mais complexo que os outros DPS à distância, requerindo que o jogador reaja diversas mudanças em seus movimentos e ataques ao longo da batalha.
Os dancers também trazem um pouco de utilidade ao grupo. Ao designarem um parceiro de dança, é possível compartilhar diversos buffs com o aliado. E por fim, ao executar seus passos de dança corretamente, o dancer é capaz de liberar poderosos ataques. Dancer pode ser desbloqueado em Limsa Lominsa, uma das 3 cidades iniciais, se possuir acesso à expansão Shadowbringers e uma classe de nível 60 ou mais. A arte arcana da magia negra existe desde os tempos antigos. Uma magia potente de pura força destrutiva, nascida de magos de poder inigualável. Aventureiros que decidem trilhar esse caminho se tornam agentes da devastação, capazes de aniquilar os que opuserem seu caminho apenas com sua força de vontade. Dando início aos DPS magos do jogo, temos o lado oposto dos magos brancos, os Black Mages. Uma das classes mais complexas do game e com maior potencial de dano. Jogar com Black Mage requer conhecer bem o campo de batalha, pois quanto menos um mago negro se move, mais ele é capaz de lançar seus devastadores feitiços. Enquanto que as magias de fogo servem para destruir seus inimigos, as magias de gelo ajudam esses magos a recuperarem a sua mana. Esse equilíbrio entre dois opostos eventualmente resulta numa catastrófica combinação de magias. O Thaumaturge se torna um Black Mage no nível 30. As tribos bestiais de Eorzea adoram e invocam entidades conhecidas como Primals, quais entre eles temos Ifrit, Garuda e Titan. Mas o que é Deus para um, é demônio para outro, já que as cidades-estado de Eorzea veem esses seres como uma perigosa ameaça à sua sobrevivência coletiva. Em tempos imemoriais, existiam magos que tinham não apenas o poder de invocar Primals, mas também transmutar suas essências e assim submetê-los à sua vontade. Os Summoners trazem um estilo de jogo diferente dos Black Mages, utilizando suas invocações e uma ampla variedade de magias que não requerem um tempo de ativação para causar dano em seus oponentes. Por conta disso, os ataques de um Summoner são bem rápidos e frequentes. O Summoner é capaz de invocar a essência dos Primals Ifrit, Garuda e Titan, e até mesmo do próprio Bahamut. O Arcanist pode se tornar um Summoner ao atingir nível 30. No oriente da coluna de Abalatia existe a região montanhosa de Girabania. É nessas terras elevadas que as pessoas procuraram abrigo durante a sexta calamidade umbral. Entre os sobreviventes estavam refugiados das cidades feiticeiras de Mak e Andapur. Nos restos de suas artes é que uma nova disciplina nasceu e um dos primeiros magos vermelhos deram o primeiro passo, brandindo rapieiras para lutar contra os ascendentes ondas da destruição. Os Red Mages são, como esperado, um híbrido de magia negra e magia branca. Ao acumularem mana suficiente com seus hábitos feitiços, os Red Mages são capazes de lançar poderosos ataques com sua rapieira e portanto possuem uma parte de seu dano causado corpo a corpo. O Red Mage pode ser desbloqueado em Undá, uma das 3 cidades iniciais, se possuir acesso à expansão Stormblood e uma classe de nível 50 ou mais. O mago de caráter questionável diz que ele dominou uma forma de feitiçaria que não se iguala nem à magia branca e à magia negra. Supostamente, qualquer um que comprar um de seus Soul Crystals é capaz de aprender a copiar as magias etéreas de criaturas selvagens. Os Blue Mage finalizam nossa lista dos magos disponíveis no Final Fantasy XIV. O seu estilo de jogo é completamente diferente dos outros DPS, já que eles aprendem as magias utilizadas por seus inimigos, sendo uma espécie de minigame. Por conta disso, eles são considerados uma classe limitada. Por mais que há jogadores que tentam concluir raids com essa classe, ela não é utilizada no conteúdo mais recente por causa do seu nível máximo, que é 60. Blue Mage pode ser desbloqueado em Limsa Lominsa após concluir o conteúdo base de Final Fantasy XIV e possuir uma classe de nível 50 ou mais. Agora que você já conhece as classes a seu dispor, é hora de saber o que o mundo de Eorzea tem a te oferecer. Como todo MMO, você tem centenas de quests para fazer, sendo as quests de história o prato principal. É através dela que você ganhará seus primeiros níveis e será apresentado ao mundo de Final Fantasy XIV. Se você é um jogador que sempre quis uma história boa em seu MMO, isso é algo que não vai faltar nesse game. O jogo também tem uma série de dungeons que são desbloqueadas conforme você avança na história, algumas até sendo desbloqueadas por meio de quests opcionais. Além delas, Final Fantasy XIV possui Trials, batalhas contra chefes com diversas mecânicas a serem realizadas para garantir a sobrevivência do grupo. E, graças a essa expansão do Free Trial, Raids. As raids nesse MMO são como uma sequência de Trials separadas em 3 sessões de 4 partes, e cada raid também possui sua própria história que interlaça com a história principal do game. E para você que é um jogador solo, fique tranquilo, todo esse conteúdo de raids, trials e dungeons pode ser realizado sozinho, já que o próprio game te junta com outros jogadores. Com a expansão do Free Trial, os jogadores terão acesso ao conteúdo completo, isto é, quests, sidequests, dungeons, raids e trials de A Realm Reborn, o jogo base, e Heavensward, a primeira expansão, com o nível máximo agora sendo 60. Além disso, os Aura, raça adicionada durante a Heavensward, e as classes Astrologian, Machinist e Dark Knight também estarão disponíveis. E como se isso não bastasse, o jogo possui também classes de coleta e criação, desde mineradores a tecelões e cozinheiros, totalizando 11 classes que são completamente diferentes de se jogar, mas que são tão divertidas quanto.
Mas, apesar de tudo isso, o Free Trial também possui suas limitações. As VIP Dungeons, sequência de masmorras menores com seu próprio sistema de nível, e o Market Board, mercado da comunidade, são inacessíveis aos jogadores do teste gratuito. Também não é possível entrar em uma guilda, aqui chamadas de Free Companies, e nem criar uma party, sendo necessário um jogador pagante para criar a party para você. E este foi o primeiro waypoint e guia introdutório ao Final Fantasy XIV. Até a data da postagem desse vídeo, é bem provável que a atualização com o Free Trial expandido já esteja disponível, então basta acessar a Steam ou a PS Store para baixar e curtir este incrível MMO. Gostou desse vídeo? Então sinta-se à vontade para se inscrever no canal e seguir a página no Instagram @GameSekai para receber mais guias, análises e notícias do mundo dos jogos. Até a próxima, stay strong!